Olá, essa é uma revisão direto ao ponto de competência criminal para gabaritar as questões de processo penal na prova. O nosso objetivo aqui é um só: desvendar de vez o caminho para achar o juiz certo para cada tipo de crime. Vamos pensar de forma prática. Aconteceu um crime. A pergunta que toda e qualquer prova vai fazer é basicamente essa. E aí, quem julga? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto agora, passo a passo. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o básico do básico. O que é competência? Depois entramos no método de 3 etapas para nunca mais errar. Aí a gente analisa a grande exceção que muda tudo e, no final, aquela revisão focada no que realmente cai. Vamos nessa? Então, vamos começar pela fundação. Antes de sair decorando qualquer regra, a gente precisa entender o conceito principal. Afinal, o que é essa tal de competência? De um jeito bem simples, competência é o limite do poder do juiz. Pensa que é a fatia da pizza que cada juiz pode julgar. Quem define o tamanho e o sabor dessa fatia é a lei, principalmente o artigo 69 do Código de Processo Penal. Dominar isso é o primeiro passo. E para não se perder, aqui está o método que não falha, a espinha dorsal de toda essa análise. São 3 passos lógicos. Primeiro, a gente acha a justiça certa. Segundo, o local certo. E terceiro, a vara certa. É só seguir essa sequência, não tem erro. Vamos para a primeira e mais importante decisão. O critério aqui é a matéria, a natureza do crime, o famoso ratio de matéria. É aqui que a gente faz o primeiro grande filtro para saber qual sistema judicial vai cuidar do caso. E a primeira divisão é essa: o crime vai para a justiça especial ou para a comum? A regra de ouro para a prova é: sempre, sempre verifique a especial primeiro, a militar e eleitoral. A competência delas é absoluta. E o que isso quer dizer? Que se o caso for de uma delas, a discussão acaba ali. Se não for, aí sim a gente parte para analisar a justiça comum. Certo, e quando que a justiça militar entra em campo? A regra geral é para crimes militares cometidos por militares em serviço. Mas atenção aqui, porque é aqui que mora a pegadinha de prova. A grande exceção: se um militar, mesmo em serviço, comete um homicídio doloso contra um civil, a competência não é da justiça militar. Ela vai para o tribunal do júri na justiça comum. E isso despenca em prova. E outra dúvida clássica de prova: e se um militar comete um crime militar e um comum, tudo na mesma hora? A resposta está na súmula 90 do STJ. Separa tudo. Um processo vai para a Justiça Militar, julgar o crime militar, e outro processo vai para a Justiça Comum, julgar o crime comum. Simples assim, não se misturam as coisas. Ok, descartamos a justiça especial. Agora, dentro da comum, a dúvida é: federal ou estadual? A competência federal aparece quando existe um interesse claro da União. Pensa em crimes contra bens federais ou crimes que o Brasil se comprometeu a reprimir em tratados internacionais. E olho vivo numa pegadinha clássica: falso testemunho na Justiça do Trabalho. Quem julga? A Justiça Federal. É o que diz a súmula 165 do STJ. Anota isso aí. E aqui vai a dica de ouro, o macete que salva vidas na prova. A competência da justiça estadual é residual. Sabe o que isso significa? É a regra do se não é de ninguém, é dela. Se o crime não for militar, não for eleitoral e não for federal, ele sobra para quem? Para estadual. É o que restar. Simples assim. Muito bem, já definimos o sistema de justiça. Agora vamos para a segunda etapa: achar o lugar certo. Precisamos encontrar a cidade, a comarca correta. Aqui, o critério é o Rattiani Lossi. A regra geral do artigo 70 do CPP é bem intuitiva. O foro competente é o do local onde o crime chegou ao seu resultado final, onde ele se consumou. E se for só uma tentativa? Aí será o local do último ato de execução. O Brasil segue a teoria do resultado, e é isso que importa. Tá, mas e se a prova trouxer um problema? E se o local do crime for desconhecido, um mistério? A lei, claro, tem um plano B para isso. É a chamada regra subsidiária. E a resposta está aqui, no artigo 72 do CPP. Se não se sabe onde a infração aconteceu, a competência será definida pelo domicílio ou pela residência do réu. É uma regra de segurança, para garantir que sempre vai ter um lugar para julgar o caso. Chegamos na etapa final do nosso método. A gente já tem a justiça e já tem a cidade. Agora falta só definir qual juiz específico, qual vara dentro daquela comarca vai ficar responsável pelo processo.
A lógica aqui é uma escadinha com 3 degraus. Primeiro, a gente olha se existe uma vara especializada, tipo vara do júri ou de violência doméstica. Se tiver, o caso é de lá. Se não, a gente desce para o segundo degrau, a prevenção. Algum juiz já atuou nesse caso antes, autorizou uma busca, por exemplo? Se sim, ele se tornou prevento, e o caso é dele. Agora, se não tem nem vara especializada, nem juiz prevento, aí vamos para o último degrau, a distribuição. O processo é simplesmente sorteado entre os juízes. Agora, atenção total. Depois de aprender o método certinho, a gente precisa conhecer a grande exceção que ignora tudo isso. O foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Aqui, o critério não é o crime, nem o lugar, é a pessoa, o cargo que ela ocupa. É o critério ratione persone. No topo da pirâmide está o Supremo Tribunal Federal. É ele quem julga as maiores autoridades da República nos crimes comuns: presidente, vice, deputados federais, senadores, os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Se o réu ocupa um desses cargos, o caso já começa e termina no STF. Descendo um degrau, temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele é o foro para julgar as altas autoridades dos estados, como os governadores, e também membros de outros tribunais, como desembargadores e juízes de TRFs. A lógica é que o STJ julga a elite dos poderes estaduais e de parte da magistratura. Muito bem, passamos por todo o conteúdo. Agora é a hora daquela revisão relâmpago para fixar os pontos-chave, aqueles que têm a maior chance de aparecer na prova e garantir a questão. Aqui está o resumo da ópera, a lógica que não falha. É o checklist mental. Primeiro, a matéria define a justiça. Segundo, o local define o foro. Terceiro, a especialização, a prevenção ou a distribuição definem a vara. E como uma regra zero que vem antes de tudo, a pessoa tem foro privilegiado, porque se tiver, essa regra atropela todas as outras. E para fechar, uma pegadinha de mestre, súmula vinculante 45. Imagine uma briga entre a competência do Tribunal do Júri, que está na Constituição Federal, e um foro privilegiado criado só pela Constituição de um Estado. Quem ganha? O júri, sempre. A competência do júri prevalece. É um detalhe que as bancas adoram usar para confundir. Pronto, as regras principais estão aí. Mas a reflexão final que fica é: quais outras súmulas sobre competência podem aparecer como uma pegadinha na prova? A súmula 90 e a vinculante 45 são só o começo. A revisão constante delas é o que faz a diferença. Agora é continuar estudando. Boa sorte!